Olá, bom dia a todos. Nós vamos dar início agora ao terceiro painel dos impactos econômicos do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro, hoje numa reunião do Conselho Consultivo Desenvolve Rio, que é uma série de... A gente está reunindo aqui representantes de algumas das 58 instituições que compõem o fórum, para a gente desenhar uma programação de encontros regionais e pensar a temática da diversificação econômica, e principalmente reunir uma agenda que pode ser encaminhada para o Legislativo para pensar no tema da recuperação econômica. Agora, muito mais adiantada por conta de todos os impactos que a gente já está vendo acontecer por conta do novo coronavírus. A gente hoje vai ter vamos receber aqui especialmente o Bruno Bondarovski, que é diretor do programa da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, professor Elton Freitas, doutor em Economia pelo CDPLAR, UFMG, pesquisador residente no CDPLAR e também analista de negócios da Federação das Indústrias de Minas Gerais, e a Juliana Lohmann, que é analista de políticas públicas do SEBRAE, que também está muito próxima dessa temática da diversificação econômica e vai poder contextualizar como é que as empresas estão agindo em relação a isso, as micro e pequenas empresas. Então, eu vou dar início ao nosso painel, agora que vai durar por volta de 1 hora, e a gente está ao vivo no YouTube. Lembrando a todos que estão aqui assistindo, que fazem parte do Conselho Consultivo, de deixar no mudo a sua fala para a gente não ter a interferência de barulhos externos. Ok? Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso painel, ao terceiro painel, e a palavra está contigo. Geisa, muito obrigado. Bom, exatamente, como a gente conversou, vou falar um pouco aqui da teoria para depois vocês poderem, com as outras intervenções, juntar isso e eu poder também contribuir. De antemão, já peço desculpas que eu vou sair um pouco mais cedo, porque eu tenho uma reunião às 11, mas espero deixar aqui uma boa contribuição para vocês. Eu vou puxar aqui a apresentação. Bom, acho que vocês estão vendo aí a apresentação. Eu começo aqui com diversificação econômica e vou trazer um pouco da teoria segundo Haussmann. Acho que agora, pelo rostinho de vocês, está tudo funcionando bem, né? Tá bom. Então, vamos lá. Ele traz, e acho que é importante a gente passar por isso, sobre o mito da especialização, que a gente fala, às vezes, de especializar cidades, e o que é importante é a gente especializar empresas e, obviamente, pessoas, né, que são os especialistas. E isso é muito importante porque você tem que sair do nível básico de serviços e produtos para poder chegar no nível de especialidade para diversificar. Você não vai conseguir diversificar se você só tem serviços e produtos básicos. Você vai acabar ficando nos insumos básicos de alimentação, nos serviços básicos de transporte, segurança, limpeza, enfim, coisas que não são realmente competitivas porque são básicos a todas as cidades e necessárias a todas as civilizações. Então, quando você especializa, você pode aí sim ter diversificação. Então, eu trouxe aqui um exemplo que bastante ele esclarece, né, elucida, que é o exemplo de um hospital. Você tem, por exemplo, diversos especialistas, vamos dizer, em oncologia, ortopedia, pediatria, cirurgia, e esse hospital, então, pode ser um hospital diversificado, porque ele oferece diversas especialidades. E com isso, ele tem mais possibilidade de atendimento, não só por cada uma das especialidades, mas porque as especialidades juntas, elas permitem, então, produtos e serviços de maior complexidade. Né? Então, você pode, talvez, fazer algum procedimento mais complexo, porque você tem aquele tipo de profissional, você tem um suporte técnico, você tem um maquinário especializado, você tem rotinas com profissionais de gestão especializada. Então, em todos os setores, todas as indústrias, a especialização ela permite maior diversificação, aumentar a complexidade e trazer maior valor agregado. E esse valor agregado ele vai se tornar riqueza, obviamente, para a empresa, para a cidade. Eu trouxe aí outros exemplos, além do hospital, né, um filme que a gente vê os créditos passando, né, a quantidade de pessoas, de empresas que trabalharam no filme, e como o resultado é muito maior do que simplesmente cada indivíduo ali. Né? Por isso que é uma indústria tão lucrativa, principalmente nos Estados Unidos e em outros países que já tem essa indústria bastante estabelecida. Tem o exemplo do celular também, né? Quantas empresas não trabalharam especialistas, né, de design, engenharia, minérios, logística, enfim, para poder produzir
um equipamento como um celular. Então, ele tem muito valor agregado, tem um conceito de quantos cérebros estão ali naquele produto que a gente usa, e por isso que ele contribui e permite também uma flexibilidade para uma indústria, enfim, para um lugar que tem especialização e diversificação, você fica flexível, e aí que é o quarto ponto que eu estou trazendo, para reagir a situações do mundo globalizado. Então, atualmente, que você tem as cadeias de valor que são frágeis, né? Porque às vezes você está com uma situação estabelecida e em algum lugar do mundo surge uma inovação ou alguém concorrendo com o que você faz, com a sua cidade faz, a sua empresa faz como principal atividade. E você perde os clientes ou perde a sua participação naquela cadeia de valor, num ambiente mais diversificado, você pode ter mudanças. Acho que esse é um momento de crise, né? A questão da Covid, que a gente tem que olhar para isso. Então, indústrias que faziam certos tipos de maquinários podem agora fazer outros, certos tipos de produtos plásticos ou de tecido podem agora fazer outros, que atuavam em certas logísticas podem agora atuar em outras que estão sendo exigidas no momento. Então, acho que esse é um espaço para a gente falar sobre isso. E, por último, né, nessa parte teórica, a questão também de tomar cuidado para não apostar em vencedores, porque apostar muito em vencedores é um risco de impedir o crescimento de outros. Então, a teoria de desenvolvimento ela sempre no sentido de remover barreiras para trazer negócios, os negócios lá estão, poderem se desenvolver e o Estado e os especialistas, né, o paragoverno e as consultorias procurarem caminhar nessa direção, de entender quais são as barreiras e quais os arranjos que podem melhorar essa diversificação e essa atratividade para os especialistas. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria abrir com vocês, tá? E agora eu vou entrar no segundo ponto, que entrando no locus mesmo da cidade, né? Porque a gente fala a cidade é onde ocorrem os encontros hoje. Então, a diversificação ocorre na cidade. Você pode tratar como região, como estado, mas, no fim das contas, né, vocês no Sebrae e na Firjan e na Assembleia sabem como a vida acontece na cidade, mesmo no mundo globalizado. Então, cada cidade é muito importante a gente entender quais são as indústrias presentes, né? Indústrias, eu digo no sentido amplo, setores, né? E as vantagens que esses setores têm em relação a outros setores em outras cidades. Os mesmos setores em outras cidades, localmente, regionalmente, globalmente. Tá? Hoje em dia, com esse mundo globalizado, os serviços e os produtos se deslocam com muita velocidade. E aí, depois de entender essas indústrias, fazer um levantamento, então, das condições macroeconômicas, locais, e aí eu citei várias, né? Como é que está a situação do emprego, dos salários, como é que é a instrução de ensino superior, ensino técnico, qual o valor adicionado no comércio, qual o PIB da cidade ou da região, como é que é a distribuição de renda, desigualdade, exportação, às vezes importação e exportação, você pode pensar não só para o exterior, às vezes para cidades vizinhas, para estados vizinhos, então fazer esse mapeamento, depois comparar isso com a média do estado, da mesma-região e de cidades similares, e esse ponto é muito interessante das cidades similares, por quê? Porque é a partir daí que a gente vai identificar as oportunidades, seja oportunidades de mercado, então se você tem uma cidade que faz uma série de atividades, produtos, e tem um vizinho que faz uma ou outra a mais, ou na região aquela outra atividade já é desenvolvida, tem grandes chances de ser uma candidata a se desenvolver na sua cidade também, porque já tem as condições ali dos profissionais, da logística, talvez dos equipamentos, enfim, das atividades necessárias para desenvolver aquela atividade. E olhar para cidades semelhantes também, às vezes uma cidade com o mesmo nível educacional, de PIB, distribuição, o que ela está fazendo, o que você está fazendo e qual é a diferença. E a balança comercial, ela é sempre indicador das tendências. Então, qual é a demanda de importação ou de exportação que a gente não está atendendo e que tem um lugar de oportunidade aí? Às vezes é aumentar o que já faz ou pegar alguma coisa lateral ou observar para onde está indo, né? A gente sabe que energia, saúde, tecnologia, enfim, são itens que, nesse momento, estão em crescimento no mundo, então são coisas para se olhar sempre, e outras dependendo da região. As outras oportunidades que a gente tem que olhar são as de complexidade. Então,
é muito difícil, se você tem um tipo de indústria, você pular para outro tipo completamente de indústria. Então, você vai ver da onde você está, qual é aquelas indústrias no entorno, ou que podem se valer do que você já tem para desenvolver alguma coisa nova. Então, a complexidade é justamente onde você vê como você pode aumentar um pouquinho a complexidade ou variar um pouquinho a sua complexidade. Então, eu vou pegar agora um modelo para mostrar para vocês que se usa, que é uma analogia chamada analogia da floresta dos macaquinhos. É bem interessante essa analogia. É como se você olhasse o mapa das indústrias e visse todas essas bolinhas aí são possíveis indústrias ou atividades. Vocês estão vendo o mapa? Consegue ver? Isso aí é o mapa de vantagem competitiva de exportação do estado do Rio de Janeiro. Eu peguei no site do dataviva.info, tá, de 2017, gratuito, todo mundo pode entrar lá. Se der tempo, eu vou rapidamente fazer uma troca de tela aqui para vocês verem. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: é como se cada região ali fosse uma árvore, um conjunto de árvores, e aí tem os galhos, que são os setores, até chegar na atividade ou no produto. E as empresas são os macaquinhos que estão pendurados nesses galhos, que são as bolinhas coloridas, onde aquela região, aquela cidade tem vantagem competitiva. Então, esse é o Rio de Janeiro de 2017. Eu vou mostrar para vocês agora uma cena que não é muito feliz para a gente. Isso era o Rio de Janeiro em 2000, 2009 e 2017. Então, a gente vê a vantagem competitiva no espaço de produto que nós tínhamos e como foi minguando ao longo desses últimos 20 anos. Enfim, teria que olhar cada uma, né? Mas hoje eu destaquei aí um pouco o que a gente tem de vantagem competitiva. Então, a gente tem, obviamente, petróleo, né, que aparece fortemente. A gente tem uma parte interessante de plataformas de perfuração. Então, petróleo cru, ao mesmo tempo que exige, obviamente, muita tecnologia, ainda é uma commodity, né? Então, não está complexo tanto quanto poderia. E a gente vê do lado delas outras atividades que a gente não performa também, não tem tanta vantagem competitiva. E trouxe outras também para a gente olhar, quer dizer, outras carnes preparadas, produtos para cabelos, cabos de filamentos sintéticos, que é para a produção de malharia, tecido, chassis. Tem uma parte grande de metais aí, de tubos, de siderurgia, enfim, artigos de vidro, de cerâmica. Esse é um olhar, é o olhar de exportação. Mas é um olhar, a gente vê também, serve para outras coisas que podem seguir a mesma análise. Bom, agora eu vou trazer um exemplo rápido também para descer ao nível da cidade, de uma cidade conhecida de todos nós. Peguei Nova Friburgo, 2017. A gente vê como ela já é diferente do estado, né? Porque, obviamente, quando a gente desce, os padrões de comparação são outros, e a gente vê aqui um setor verde que não tinha aparecido ali no estado do Rio. Eu vou dar um zoom nesse setor verde, e não é surpresa, a gente está falando de moda íntima, malharia, taier de roupa feminina, enfim, diversas oportunidades que a cidade de Friburgo já avançou nisso, e a gente conhece o polo da cidade. Voltando, né, tem aqui alcoólicos, né, porque acho que tem a cachaça Negra Folô lá, e tem também a parte de cadeados, que também tem uma fábrica, né, o pessoal da região vai saber dizer melhor que eu. Mas o importante é que aparece, então, esse espectro. E aí, o que a gente pode fazer a partir daí? Começar a fazer o que eu falei antes, entender que outras indústrias ao lado dessas poderiam ser desenvolvidas, ou a partir da complexidade que nós temos, quais são os outros serviços e produtos que podem ser desenvolvidos adjacentes ou que se utilizem dessas diversas evoluções e mercados que nós já tivemos. Essa mesma ferramenta Data Viva, tá? Mas para pegar a metodologia que eu estou falando, ela mostra, então, as exportações, e aí ela mostra, em termos de complexidade do produto, então, complexidade que nós poderíamos atuar, e cada uma dessas bolinhas, quando passa o mouse em cima, ela diz o que é, e diz a participação que a gente está tendo. Então, por exemplo, cliquei aqui em artigos têxteis, e aí mostra que tem 14 segmentos de 149 possíveis. Então, a gente pode olhar quais são esses segmentos e ver, poxa, será que a gente poderia atuar na parte de casacos, de roupas que não são de malha, enfim, outros itens na parte agora de máscaras, né? Enfim, outros itens ligados à área têxtil e que não são hoje ênfase naquela região, e já tem tecnologia para isso. Então, são caminhos possíveis. E aqui tem outros, né? Eu não vou entrar em cada um, até por causa do tempo, e a ferramenta é aberta.
E aí, a ferramenta também ajuda a gente, apresentando aqui nessas 4 caixinhas, eu copiei a tela, como eu falei, outras roupas, um produto possível, né? Outras roupas íntimas, só que não sejam de malha, uma atividade possível, então olha que interessante, banco, né? Então tem tanto comércio ali, será que o setor financeiro está bem desenvolvido? Talvez seja alguma coisa. Máquinas, né? Então já que tem maquinário, provavelmente para a indústria têxtil, será que outros maquinários para outras indústrias não estão ali do lado e não estão sendo explorados? E apareceu, curiosamente, aí transporte espacial. Aí teríamos que realmente investigar o que será que a ferramenta disse, mas às vezes pode ser ligada à turbina, à manutenção, a algumas peças específicas, então são oportunidades que têm que ser investigadas. E eu trouxe outros exemplos que apareceram na minha pesquisa, foi uma pesquisa rápida, tá? Mas para dar uns caminhos. Todos esses aí eu não vou ler para vocês, vocês estão vendo, mas você faria o quê? Analisaria cada um, porque, de repente, os clientes que frequentam a cidade também são clientes de produtos parecidos, então também são espaços de mercados possíveis, né? Claro que nesse momento de reclusão que nós todos estamos, eu também, de casa, não estamos pensando nos clientes circulantes, mas são ideias para ficarem aqui, a gente começar a trabalhar para agora e para o momento pós-epidemia, que a gente sabe que isso vai passar. Então, para cada item, analisar toda a cadeia, todo o contexto. Cada item desse, obviamente, se desdobra em diversos pequenos produtos. Gente, era principalmente isso que eu queria trazer, de conceito mesmo, para poder render. Eu trago aqui algumas mensagens também importantes, que eu acho que ficam batendo na nossa cabeça. Que, primeiro, quem tem acesso ao básico consegue produzir mais barato e focar no seu desenvolvimento. Então, nunca esquecer isso, que quando você dá luz, água, esgoto, transporte, segurança, você está fazendo uma política de diversificação. Inclusão é política de diversificação. É muito difícil, a gente investe, eu sei que o Sebrae faz muito isso, investe em artesanato, em produção em comunidade, isso dá muito resultado, mas é difícil isso ter sustentabilidade. Então, quanto mais a gente conseguir prover o básico e dar acesso, mais resultado em termos de especialização e diversificação. Outro item importante é entender sempre que os custos fixos e as incertezas afastam as empresas. Então, sempre escutar o mercado. Eu tive secretário de Fazenda em Mesquita e conversei muito lá para entender as dificuldades de transporte, de logística. Às vezes é falta de energia numa cidade grande, que tem área rural grande, a pessoa gasta com gerador, com gasolina, enfim. Quais são os custos fixos que estão afastando os nossos potenciais clientes? Outro conceito interessante que acho que ajuda nesse momento também que é mais fácil mover cérebros do que conhecimento. Então, a gente sabe que a gente faz um esforço enorme para capacitação, mas a gente tem que atrair talentos, reter talentos, né? Você pode querer ter um polo de gastronomia e ensinar todo mundo a fazer, por exemplo, comida italiana, mas se você trouxer um chefe, aquilo ali já mexe na região, um italiano, alguém especialista que já tem uma característica de especialista na área, enfim. Então, reter e atrair talentos é sempre um mecanismo de especializar e de diversificar. Ficar sempre atento a isso. E, por último, eu falei bastante, mas colocar de outra forma, não tem salto quântico. Então, a diversificação é gradual. A ampliação desse know-how tecnológico ela se dá, como eu falei, por adjacência, por combinação. Então, é importante, gente, é nunca parar. Entender onde nós estamos, qual é a próxima etapa, qual o estudo agora, para onde podemos ir. E ficar com essa mensagem. Nesse momento, não podemos parar. E é isso, gente. Espero aí ter contribuído. Estou deixando o meu contato aqui para depois poder participar com quem não me conhece, nunca trabalhou comigo. Alguns de vocês eu já conheço. Mas obrigado pela oportunidade e vamos em frente, Geisa. Obrigada, Bruno. E o que você trouxe é muito importante, né, para mostrar que a gente já tem ferramentas que possibilitam esse cruzamento de dados e de que maneira a gente pode começar a experimentar também, olhar mais de perto a realidade das cidades e no contexto estadual. Eu vou passar agora a palavra para o Elton Freitas. Como eu disse aqui anteriormente, ele é doutor em economia pelo CDPLAR, da UFMG, também pesquisador residente lá, e analista de negócios da FAPEMIG. Ele vai poder falar um pouquinho mais, mergulhando nessa temática aí. Seja bem-vindo, Elton. Só corrigindo da FIENG, tá? A FIENG, desculpa. Isso. Deixa eu compartilhar a tela com vocês rapidinho aqui, tá? Vocês estão vendo direitinho? Sim, sim. Tá, beleza. Primeiro, assim, agradecer a Geisa, a Juliana pelo convite, assim, sempre
feliz por falar sobre essa temática. É um tema de meu interesse, venho pesquisando isso desde acho que 2013, 2012, e isso também é o fruto da minha tese de doutorado. Então, assim, são alguns resultados que são muito interessantes. Eu talvez possa ser um pouco repetitivo em alguns momentos, eu vou tentar acelerar um pouco. Algumas falas foram muito similares à do Bruno, e assim, fiquei muito feliz ele ter citado Data Viva, porque, particularmente para mim, isso é carinho, né, coração, digamos assim, porque eu ajudei esse projeto da criação, né, desde 2012 até final de 2017, quando eu saí do projeto, e é interessante assim, ver que o site é conhecido, é utilizado, e é uma ferramenta de fato interessante que pode auxiliar gestores nessa tomada de decisão. Tá? Então, assim, essa apresentação basicamente é um capítulo de um livro que nós fizemos aqui agora em janeiro. Ele ainda está para ser publicado, mas depois eu posso até compartilhar para vocês esse draft desse capítulo. E eu montei a apresentação inicialmente falando um pouco dessa abordagem de complexidade. Eu vou acelerar aqui, algumas coisas já foram faladas pelo Bruno, então acho que a gente não precisa repetir tanto. E, por fim, uma versão de uma proposta metodológica que a gente está criando através de uma criação de um score que possa auxiliar essa identificação de setores, né, para ser foco dessa política de diversificação. Tá? Enfim, só apresentar um pouco aqui o nosso grupo de pesquisa aqui do CEDEPLAR. O professor Gustavo Brito, o professor João Romero, Fernanda Simini são professores da casa, e eu e o Fabrício são pesquisadores lá do CEDEPLAR, que a gente está apoiando nessa linha de pesquisa que está focando no desenvolvimento e complexidade econômica. Enfim, basicamente, essa abordagem de complexidade econômica, como o Bruno falou, né, enfim, foi trazida, né, à tona pelos pesquisadores, o professor Hausmann, o professor Ricardo, o professor Hidalgo. Sou lá do MIT. O Hidalgo, na verdade, está saindo do MIT, está indo para, se não me engano, para a Universidade da França, esqueci qual que é. E essa abordagem, na verdade, eu sintetizei essa linha de trabalho em 3 publicações, em 3 artigos. O primeiro artigo clássico é publicado na Science, que fala, de fato, do protospace, desse espaço de produtos, aquela redinha de bolinhas conectadas que o Bruno apresentou. O segundo artigo, talvez mais clássico, resumindo isso, que eles trazem à tona o conceito de complexidade econômica em 2009. E, por fim, não o trabalho final, mas, digamos, a junção dessas coisas, que foi a publicação do Atlas, que é o livro, e que é o site também, o Atlas da Complexidade Econômica, o site que tem a versão do Hausmann, a versão do Hidalgo. Então, basicamente, assim, eles partem para uma pergunta simples, que é o que diferencia, né? O que diferencia esse padrão o que determina essa diferença entre padrão de desenvolvimento de países e regiões? Pergunta bem clássica do desenvolvimento econômico, não tem uma pergunta nova em si, mas o ponto de tentativa de resposta, sim, uma tentativa de resposta muito nova. Né? Então, a diferença que eles partem, essa diferença de prosperidade, ele está na capacidade, ou, enfim, ela está relacionada à quantidade de conhecimento produtivo que essas sociedades produzem. Traduzindo essa capacidade de conhecimento produtivo, ela pode ser personificada, como eles fazem, em person bytes, digamos assim, essa capacidade de diversos tipos de conhecimento representado em pessoas, né? Como o Bruno comentou. E a economia cresce através da capacidade de produzir novos e melhores produtos. Né? Então, assim, não é simplesmente produzir poucos produtos, enfim, mas essa capacidade de você produzir diversificado, número maior e diversificado de tipos de produtos. Na essência, tá aí uma analogia que eles fazem muito, a analogia de Lego. Tá? Países, eles seriam essas caixas de Lego. Os produtos seriam, digamos, os produtos que são construídos a partir dessas caixinhas de Lego. Né? E aí as pecinhas de Lego. Então, as regiões, os países, eles se diferenciam pela capacidade que eles têm de fazer mais produtos. Né? Digamos, essa caixinha aqui mais vermelha, ela tem maior quantidade de peças que permite que essa caixa ou esse país ele faça um número maior e diversificado de produtos. Enquanto a caixa, essa caixinha mais azul pequena, tem uma quantidade menor de pecinhas de Lego que permite fazer uma quantidade muito menor de produtos. E, basicamente, digamos assim, que seria o ponto de partida que a gente está olhando aqui seria a capacidade que esses países e regiões têm de produzir mais e diversos tipos de produtos. Tá? Aqui, uma figura que eu tirei do Atlas, basicamente está fazendo uma comparação muito similar com essa figura aqui anterior, mas basicamente ele está tentando trazer para a gente o que seria complexidade aqui, o que está
traduzindo complexidade. Complexidade está chamando isso através da capacidade que o país tem de produzir mais, né, em termos de quantidade, e diversos tipos de produtos. Ou seja, o país é complexo quando ele produz uma variada quantidade de produtos, e esses produtos, eles são produzidos por poucas outras regiões. Então, por exemplo, aqui, a Holanda ela produz máquinas de raio-x que somente a Holanda faz. Enquanto Gana, por exemplo, produz peixe congelado que vários outros países fazem. Então, provavelmente, a Holanda é mais complexa, porque produz produtos variados, e esses produtos são produzidos por poucos outros países. Enquanto Gana produz um produto só, e esse produto é produzido por quase todo mundo. Ou seja, o conhecimento de produção de raio-x é encontrado em poucos outros locais, enquanto o conhecimento para a produção de peixe congelado é encontrado em vários outros locais. Basicamente, de forma sucinta, essa explicação. A gente pode, em outro momento, detalhar um pouco mais sobre isso. E aí, a figura do espaço de produtos, né? Que é aquela representação, como o Bruno comentou, enfim, do espaço onde cada bolinha dessa ela representa um produto, e cada linha nesse espaço de produto representa uma conexão. Essa conexão ela é mapeada pela probabilidade de coexportação. O que seria isso? Dada a minha capacidade de exportar, por exemplo, celular, o que mais, em geral, no mundo se exporta? Por exemplo, será que, ao olhar a rede digamos, o mapa de comércio mundial, quem exporta celular também exporta mais o quê? É notebook? Ou sei lá, garrafa d'água? Não sei. Provavelmente deve ser notebook. Então, essas conexões, elas indicam essa probabilidade de produtos serem co-exportados, ou seja, geralmente são exportados pelos mesmos países. E aí, talvez seja o grande diferencial dessa abordagem, dessa linha de trabalho, né? Que a partir daí eu identifico o que eu tenho de capacidade na minha região, no meu país, e vejo que a partir dessa capacidade existente, o que está próximo a essa capacidade existente? O que me permite produzir, digamos, a partir do que eu já consigo fazer? Tá? De forma geral, a intuição um pouco rápida desse conceito, a gente pode tentar, em outro momento, aprofundar um pouco mais. Mas, enfim, acho que são elementos importantes para chegar, de fato, ao que eu estou querendo apresentar aqui, que é esse conceito de especialização inteligente e como que esses indicadores de complexidade eles podem auxiliar a gente a identificar oportunidades, né? Oportunidades, de novo, de identificação de setores que a gente possa, sei lá, de forma atuar de forma mais inteligente, na atração ou como o Bruno comentou, liberando espaço, né? Tirando entraves que são existentes para a atração desses setores. Tá? E aí, uma pergunta inicial, né? O que torna esse processo difícil, né? Digamos assim, de acordo com essa abordagem de complexidade econômica? E uma analogia, digamos, aquele problema do ovo e da galinha. Então é o seguinte, não é possível fazer novos produtos porque você não possui as capacidades necessárias. Ou seja, a ideia dessa abordagem é que, tipo, eu preciso de capacidades necessárias para fazer novos produtos. Ou seja, a partir das capacidades existentes, eu diversifico em direção a novos produtos. E eu, por outro lado, não é possível acumular novas capacidades porque eu não possuo produtos que vão ser importantes para o desenvolvimento dessas novas capacidades. Digamos, ou seja, como é que eu vou diversificar se eu preciso de capacidades existentes? Aqui eu estou pensando em regiões que são pouco diversificadas, pouco complexas, regiões que, enfim, possuem poucas coisas, e aqui o caso de Minas é bem particular, parecido com esse. E aí, aqui também tem um outro ponto que a gente coloca, que é uma abordagem do Hausmann, um trabalho também colocado pela Fernanda, que é essa armadilha da baixa complexidade, ou seja, as regiões que são de baixa complexidade, elas se colocam nesse entrave, né? Esse entrave de como é que eu vou desenvolver novos produtos se eu tenho poucas capacidades, como que eu vou adquirir novas capacidades se eu preciso desenvolver novos produtos. Tá? E a abordagem fala como é que o mundo lida com isso? O mundo lida com isso optando por produtos mais próximos, ou seja, por mais que eu tenha poucas capacidades, vamos tentar caminhar para aqueles produtos, aqueles setores que estão mais próximos da minha capacidade existente. Tá bom? Então, a ideia de transpor esse problema é tipo pensar políticas públicas voltadas para a diversificação e para a produção relacionada a produtos de alta complexidade. Então, assim, como que a gente pode pensar políticas que sejam linkadas a desses dois elementos, tá? E aí, o caminho que a gente está propondo para essa discussão aqui, em termos de
a criação desse indicador para mapear as alternativas de produtos e setores, enfim, como decidir em quais produtos focar, enfim, esforços e recursos para o desenvolvimento produtivo. E a outra pergunta seria, qual que é a melhor estratégia para levar o crescimento do país, dadas as capacidades atuais? Tá? Então, a ideia é que essa abordagem de complexidade ela possa nos ajudar a responder essa pergunta. Tá? Então, aqui, para finalizar, vou apresentar rapidamente os resultados desses capítulos que a gente produziu, que a ideia, de fato, foi isso, construir um score, um índice, que mapeia, ou que ranqueia setores, produtos, a partir dessa oportunidade, ou seja, o que eu posso olhar inicialmente, pensando em políticas de atração de investimento, política de especificação, enfim, retirada de entraves e tudo mais. Tá? Esse aqui é o espaço de produtos. Para Minas Gerais, especificamente, isso aqui são duas versões. Tá? É o mesmo ano de 2017, 17, exato. Essa primeira versão aqui são os produtos que Minas Gerais exporta com vantagem comparativa, com VCR. Né? O que significa isso? São produtos que Minas Gerais exporta mais que a média mundial. Esse outro espaço de produtos é simplesmente o que Minas Gerais exporta. Ou seja, o que Minas Gerais exporta é competitivo, né? Exporta mais que a média mundial. Em geral, são produtos que estão mais localizados nas periferias desse espaço de produtos. Né? Zonas que são com menor densidade, que permitem poucas oportunidades de diversificação. Por outro lado, quando a gente olha o que de fato Minas exporta, mesmo que seja com baixa competitividade, a gente tem muita opção para, como eu poderia colocar assim, muitas opções que poderiam ser exploradas, digamos assim. Isso aqui, então, com vantagem comparativa, isso aqui simplesmente exporta. Ou seja, há muita opção que poderia ser incentivada, explorada, para tentar, de fato, povoar mais essa rede de produtos com vantagem comparativa. Tá? E aí, um passo inicial dessa abordagem que a gente está propondo é tentar identificar o perfil de algumas regiões. Que perfil seria? A tipologia para classificação de regiões de acordo com alguns dois indicadores. O indicador de complexidade dessa região e o indicador de densidade dessa região. São indicadores que são dessa abordagem de complexidade econômica. Primeiro, você tem perfis de regiões que têm baixa complexidade, baixa densidade. Aqui a gente está classificando ela como apostas estratégicas, assim, elas têm oportunidade, mas são de baixa viabilidade. Então, tem um tipo de recomendação associada para esse tipo de região. Outras regiões que são regiões que têm complexidade e densidade maiores que a média. E aqui outros, de fato, regiões que talvez sejam mais equilibradas, que possam fornecer um tipo de estratégia diferente de ação. E, por fim, baixa complexidade e alta densidade. Ou seja, o que seria densidade? Só para traduzir de outra forma, que talvez a gente não tenha colocado antes. Densidade seria a capacidade que aquela região tem de atrair novos setores. Enquanto complexidade, de fato, é a quantidade de quão complexa é aquela região. Quantos setores já tem aquela região? Geralmente, regiões mais complexas são aptas a atrair mais setores. Mas isso não é verdade em si. Né? Há exemplos de regiões que são complexas, mas elas são pouco diversificadas. Tá? E a proposta desse score que a gente está propondo, a gente está dividindo eles em 3 dimensões para mapear, primeira coisa, as capacidades atuais da região, ou seja, o que a região já exporta, o que ela tem de vantagem comparativa, como é que está o crescimento das exportações dessa região e essa capacidade que a região tem de atrair um determinado tipo de produto. As oportunidades de mercado, ou seja, o que a região está importando muito, assim, importando não só a região em si, porque no caso a gente está utilizando o estado de Minas Gerais, o que o Brasil está importando, o que o mundo está importando, ou seja, ver como essas variáveis de demanda, digamos assim, vão nos dizer em termos de se esse produto é ou não interessante. E, por fim, as informações que são relacionadas à dimensão de complexidade, né? O indicador de complexidade do produto e a análise de ganho de oportunidade, que é a capacidade de atrair um produto que, mesmo que não seja complexo, é um produto que vai me deixar próximo de outros produtos complexos. Pois bem. Enfim, então essa metodologia, a gente cria um ranking de setores. A gente coloca todos os setores, mesmo que aquela região não produz, dado que algumas variáveis vão estar zeradas, isso vai ser um problema, claro, para o score, assim, mas ele vai ficar com o valor menor e não vai estar melhor ranqueado. E aí, a partir desse ranking, a gente faz uma outra classificação, separando esses produtos por algumas características. Né? Essa característica de manutenção, o que significa?
aquele produto ele é um produto que já é competitivo no estado, ele já é competitivo e ele, enfim, tem exportações crescendo, ou seja, a estratégia para atuar nesse produto é diferente, a estratégia que a gente está chamando de manutenção. Uma estratégia de consolidação são produtos que eles estão, digamos assim, naquela faixa muito próxima de se tornar competitivo. Então, aqueles produtos que estão no limiar ali entre esse indicador ele tem um critério de corte de 1, mas ele tem no limiar entre 0,5 e 1,5, e, enfim, cada ano eles ficam variando um pouco, mas que uma ação diferenciada de consolidar as exportações desse produto podem ser feitas, né? Por fim, recuperação são produtos que já tiveram algum status anterior de crescimento, de serem competitivos, mas agora eles estão perdendo participação no mercado. E, por fim, o que a gente tem focado muito, que é essa de abertura, é uma estratégia de pensar naqueles produtos que são talvez interessantes para você pensar em outro tipo de política, política de fato de desenvolver aquele setor no Estado, tem baixas capacidades, como você pode criar opções para que eles se desenvolvam. Enfim, essa tabela traz o resultado que a gente fez inicialmente, tá? E aqui eu separei os top 20. O ranking ele é feito para produtos, então tem 1.200 produtos com essa classificação HS de 4 dígitos. Tá? Esse código que está aqui. Então, são 1.200 produtos, mais ou menos, e a gente ranqueou eles, e aí a gente traz aqui só para vocês verem os top 10, top 20 produtos de acordo com o grupo Consolidação e Abertura. E aqui a gente estava pensando justamente em diversificar, né? Não a manter exatamente, mas abrir novos mercados ou reforçar aqueles que você já está, digamos, no limiar de virar competitivo. E aqui eu não vou passar pela lista de produtos toda, mas eu vou compartilhar essa apresentação com vocês vão ver um pouco o que apareceu. No caso de Minas Gerais, especificamente, eu vou chamar a atenção para essa diferença do que entre os produtos que apareceram nessa lista e do que já é exportado por Minas Gerais. Então, por exemplo... Elton, só um minuto. Alô? Eu queria pedir, eu acho que é a Eunice, para botar o som no mudo, só porque está vazando aqui. Pode continuar. Beleza. Então é o seguinte, essa lista de setores interessantes, a gente queria só reforçar, ou chamar a atenção para algumas coisas que estão aqui dentro, aqui no próximo slide. Basicamente, isso aqui é uma comparação entre 3 produtos que aparecem nessa lista e 3 produtos que são fortes ou competitivos aqui no estado. O café, minério de ferro, ferro-ligas. Qual é a diferença marcante aqui? O que eu queria explorar é essa capacidade que esses produtos têm, os de cima selecionados, de serem conectados a vários outros tipos de produtos. Então, o equipamento de raio-x tem muita conexão, isolantes elétricos, muita conexão, circuitos integrados, muita conexão. A vantagem de tornar, então, competitivo nesses produtos aqui de cima seria que ele te abre portas para outros e diversos tipos de produtos. Enquanto ser especialista na produção desses produtos que o Estado já é especialista, ele te dá poucas oportunidades. Tá? E, por fim, só para chamar a atenção desses resultados, a gente fez algumas simulações aqui de impacto no PIB. Então, passar, vamos supor, em caso que Minas Gerais, de fato, fizesse um esforço para se tornar competitivo nessas 20 indústrias, nesses 20 setores, o índice de complexidade do Estado ele saltaria mais ou menos em 4,6%, e o impacto disso na taxa de crescimento do PIB seria mais ou menos de 13%. Algumas simulações, eu posso também compartilhar esse capítulo com vocês, eu tenho que começar ainda com o editor do livro, enfim, esperar, né, esse trâmite de publicação. Mas essa apresentação eu coloco para vocês. A gente está aberto também para conversar mais aprofundado sobre o que essa metodologia, o que essa abordagem está fazendo, mas a ideia geral aqui é criar, de fato, um ranking para seleção ou para indicação de setores que você possa fazer um esforço, digamos, de atração de forma mais inteligente, né? Assim, mais focada e sem, de fato, escolher os campeões, digamos assim. Tá? Aqui é um contato da nossa equipe de pesquisa, o meu, o João, o Fabrício, o Fernando. Tá? Só um comentário final, a gente está fazendo um trabalho com a Prefeitura de Belo Horizonte na aplicação dessa metodologia agora. A gente está já na etapa final, são 6 meses mais ou menos de construção desse trabalho e espera daqui a pouco a gente ter resultados que vão direcionar talvez a Prefeitura Municipal e enfim, o consórcio metropolitano aqui na identificação de setores para atração de investimento.
É isso, obrigado mais uma vez pelo espaço, foi um pouco corrido, mas eu queria passar essa mensagem inicial assim, para vocês. Obrigada, Elton. Eu vou passar a palavra agora para a Juliana Lohmann, que é analista de políticas públicas do Sebrae RJ. No ano passado, o pessoal das políticas públicas fez um trabalho muito interessante de trazer essa metodologia para analisar algumas regiões do estado do Rio de Janeiro. E eu queria que ela falasse um pouquinho desse desafio e também agora de como é que as micro e pequenas empresas estão olhando para essas oportunidades de diversificação em tempos de coronavírus e aí contextualizando também o objetivo desse nosso painel, desse terceiro painel, que é mixar, né, toda essa parte teórica da diversificação econômica com os desafios que a gente enfrenta hoje por conta da Covid-19, de todo o processo de bloqueio, de movimentação entre as cidades e principalmente das decisões que estão desacelerando determinados setores da economia do Estado e também do Brasil, enfim. Então, eu vou passar a palavra para a Ju, para ela fazer a apresentação dela. Obrigada, Geisa. Bom dia a todos. Elton, muito obrigada. Bruno também, ele já teve que sair, mas agradecer aí pela oportunidade da gente ver essa apresentação que me parece ainda mais relevante nesse momento, né? De entender como é que o estado do Rio de Janeiro, principalmente, né, quando a gente vê aquele mapa em que a bolinha, né, da questão do petróleo, ela aparece bem em destaque, e retomar também como é que a gente consegue fazer um zoom, né, focar melhor também em regiões. Interessante quando o Elton apresenta das possibilidades para Minas Gerais, Minas Gerais, né, como olhando aí as oportunidades de Estado, mas isso também nos permite fazer, né, focar mais ou menos em uma região. E daí eu queria trazer alguns exemplos de situações que estão acontecendo agora, nesse momento, né, de pandemia, e que estão tendo reflexos, e aí são reflexos positivos e alguns negativos, a partir de algumas tomadas de decisão, né, de algumas decisões tomadas pelo governo, para que haja ou não uma maior diversificação em alguns setores, em algumas atividades da economia e de algumas empresas do estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria aproveitar esse momento, né, para compartilhar com vocês a experiência aí de algumas empresas e alguns setores que estão chegando ao Sebrae, junto a algumas outras áreas parceiras nossas. Então, a gente tem empresas que simplesmente pararam de produzir e que, nesse momento, conseguiram trabalhar de forma rápida a dar esse salto, né? O macaquinho conseguiu, usando a analogia que o Bruno fez, o macaquinho conseguiu saltar uma outra árvore para aproveitar esse momento. Então, eu estou trazendo aqui, queria trazer dois exemplos, né? Um foi o exemplo a partir da resolução, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu não sei se todos viram, mas a resolução da RDC 356, que foi uma resolução da Anvisa, que... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um momentinho. Ela conseguiu dar, nem que seja momentaneamente... Sumiu aqui, peraí. Só um momentinho. Nem que seja, eu não vou compartilhar, mas é a resolução 356, uma resolução da Anvisa, né, que teve desdobramento em todas as visas estaduais, que fez o quê? Ela, de forma temporária, ela simplificou alguns dispositivos, né, para aquisição, fornecimento e produção de serviços em saúde. E o que teve de interessante nisso, né? De forma extraordinária e temporária, ela permitiu, então, que empresas que já fabricavam produtos de saúde ou não fabricavam
pudessem, então, passar a produzir, por exemplo, máscaras cirúrgicas, respiradores, óculos de proteção, proteções faciais, aqueles que eles chamam de face shields, que são aquelas máscaras transparentes, gorros, aquelas proteções dos pés, válvulas, circuitos e conexões. E daí, o que consegui ver de muito interessante, e algumas empresas chegaram, né, nesse sentido. Retomando aí a análise que o Bruno fez em relação à região serrana do Rio, né, do Rio de Janeiro aqui. Uma grande especialidade em fabricação, facções de produtos de vestuário, né, lingerie. Nesse momento, o setor mais impactado pela pandemia, demonstrado por diversas pesquisas, foi o de vestuário, e já parte dessas empresas começaram a produzir essas máscaras. O que me preocupa, o que é legal, iniciativa interessante, né? Porque agora elas vão começar a fazer, então, máscaras, algumas seguindo as exigências da Anvisa e da própria ABNT, a Agência Brasileira de Normas Técnicas, para que sejam fornecidas para hospitais, e outros com produções um pouco mais simplificadas para atender essa nova recomendação, né, do Ministério da Saúde, para que as pessoas usem próprias máscaras de pano, TNT. Então, o que a gente já vê é um movimento desse grupo de empresas que nada produziam em relação a máscaras cirúrgicas e outros produtos de saúde nesse sentido. Uma preocupação, que todo mundo de lá passe a produzir máscaras. E daí esquecemos de todo o resto, né? Quando a gente olha para essa lista, será que essas empresas não poderiam produzir os gorros que estão na resolução? Será que elas não poderiam produzir as vestimentas de saúde, que são que os médicos precisam utilizar também, né? Os gorros, enfim, que outros tipos de materiais ou produtos eles poderiam passar a exportar, já utiliza, ou exportar, produzir, passar a vender, seja para o governo, seja para o público final, passasse a produzir, né? Para além das máscaras. Então, essa é uma questão. Uma outra empresa, e aí eu vou trazer para vocês, porque eu achei muito interessante, era uma empresa que nada tinha a ver com a parte de saúde. Ela é um cliente nosso, inclusive, ela é atendida também está sendo atendida também pela Firjan. E vocês estão me escutando ainda? Essa outra empresa, ela trabalhava com comunicação social. Deixa eu ver se eu consigo agora, sim, compartilhar aí com vocês, só para vocês verem o portfólio dela, porque ainda não foi, eles ainda não fizeram a atualização, mas que eu acho que é bem interessante, que é o seguinte. O nome dessa empresa, engraçado, ela não está aparecendo aqui. Bom, o nome dessa empresa é a Hightech, ela era uma empresa de comunicação social, ela fazia adesivação de materiais, praticamente uma gráfica, tinha um trabalho de uma gráfica. O trabalho dela parou, praticamente 100% daquilo que ela produzia, então ela não, todos os pedidos delas foram encerrados agora com o fechamento, né, com a tomada de decisão de fechar aí o comércio, e ela viu essa oportunidade de começar a produzir os face shields. E está agora produzindo não apenas para a população em geral, mas para hospitais, seguindo as mais rígidas regras de saúde. Esse foi
Um caso bem interessante também, ela já está produzindo em menos de 10 dias, gente, 140 mil produtos desse, né, que são os face shields, e parte disso ela está doando, mas ela já está comercializando, então emitindo nota fiscal. Quer dizer, isso é um exemplo concreto, né, de algo que a gente está falando que é uma de diversificação econômica. Agora, nada disso a gente está falando de maneira que tenha acontecido de forma planejada, orientada por políticas públicas, seja do Estado ou do próprio município, quando olha a sua região, para que pudessem, então, ter uma decisão estratégica na hora dessa produção. Nada disso foi produzido tendo esse olhar. E o que eu trago para vocês são apenas alguns exemplos, né, de como que, se a partir de um evento, né, como esse, peculiar, algumas empresas, em menos de 2 semanas, conseguiram migrar a sua produção, né, sair desse buraco de zero comercialização para começar, de alguma maneira, fabricar, diversificar a sua questão. Eu fico imaginando se a gente consegue fazer isso de forma organizada, sistematizada, com diálogo, para que a gente possa, né, mostrar esses dados que o Elton, desse exercício, por exemplo, que ele fez em Minas, do exercício que o Bruno apresentou agora ao longo, né, vendo aí o Estado do Rio de Janeiro em 3 momentos, dando um zoom, fazendo um olhar um pouco mais detalhado de algumas regiões, como é que a gente não poderia, né, potencializar isso. Então, esse era o meu recado de hoje. Queria deixar exemplos aí factíveis de clientes que estão chegando nesse momento, né? E eu acho que são exemplos importantes para que a gente possa, então, suscitar alguns questionamentos daquilo que pode acontecer de forma ainda melhor se a gente consegue olhar a teoria e juntando a prática nesse momento, né? E aí, é claro, tendo como desafio olhar não aquilo que pode ser produzido agora, a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Eu trouxe, então, um exemplo de uma resolução, né, específica do governo federal que teve impacto em algumas atividades que estão acontecendo aí em nossas cidades, mas específica de uma questão de saúde. Nós temos muitas outras, né, que podem ser observadas e que podem servir de caminho, alternativa para isso. Beijo para vocês. Obrigada, Elton, mais uma vez, e passo a palavra novamente agora para a Geisa. Obrigada, Juliana. Só uma das coisas que você falou, assim, em relação a essa questão da não participação do Estado nisso. Eu acho que o exemplo que você trouxe é bem concreto de como uma resolução de uma agência pode ajudar a direcionar a produção, a redirecionar para um momento, um evento que a gente vê se desdobrar em todo o mundo. Então, acho que tem aí elementos muito interessantes da análise e da participação do Estado como um ente que pode direcionar esse desenvolvimento, logicamente, em momentos um pouco menos tensos como o de agora, né? Orientando aí quais são as áreas em que a gente pode crescer, em que a gente pode fazer apostas para poder diversificar a economia do Estado do Rio de Janeiro, mas também em momentos de grave crise econômica, como é que acelerar esses processos, reduzir barreiras, pode ajudar também a manter vivos os negócios para responderem às demandas que se colocam na atualidade. A gente vou abrir rapidamente
se algum dos membros do Conselho Consultivo do Desenvolve Rio quiserem fazer alguma pergunta específica para o Elton e para a Juliana, para a gente passar também para as considerações finais desse terceiro painel de avaliação dos impactos econômicos do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Então, beleza. Eu vou passar só para as considerações finais, Elton e Juliana, para fazerem as suas análises, e a gente vai encerrar esse painel. Elton. Pode falar. Obrigado, Geisa. Queria agradecer mais uma vez o espaço que vocês nos deram. Assim, eu queria, enfim, falar em nome do nosso grupo de pesquisa, que a gente está à disposição para discutir um pouco mais essa metodologia, como que é possível avançar a nível mais regional, né? Esse case que a gente mostrou agora foi para o caso do Estado, mas tem outros trabalhos pensando a nível regional. E é uma metodologia que tem avançado bastante, e acho que dá para a gente pensar ela como insumo muito interessante para essas políticas de diversificação, assim, pensando não só em diversificação, mas também em ganho de complexidade. Claro que tem alguns fatores limitantes que a gente poderia discutir em outros momentos, mas para muitas regiões é um potencial de aplicação muito grande. Né? Obrigado mais uma vez pelo espaço e depois eu passo a apresentação para vocês compartilharem com todos. Obrigado. Obrigada, Elton. Só ressaltando que as apresentações vão ficar disponíveis no nosso site, no portal Quero Discutir Meu Estado.rj.gov.br, junto com um resumo do que a gente debateu nesse painel, e também vai ficar disponível todo esse nosso debate, esse painel, na página do Fórum de Desenvolvimento no YouTube, que está sendo veiculado, inclusive, ao vivo agora. Juliana. Queria só reforçar, eu acho que esse espaço, né, que o Fórum está propondo é um espaço específico, interessante e oportuno para a gente discutir essa temática, olhando para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a partir desse momento específico. Né? Acho que aqui foi um momento também da gente poder conhecer um pouco mais ferramentas que existem que podem nos ajudar na discussão sobre, em relação, inclusive, à elaboração de propostas de políticas públicas, portanto, o papel do legislativo, né, entender o que está acontecendo nas regiões. Muito interessante isso, Geisa, até porque a gente sabe que as regiões elas também têm alguns trabalhos, alguns municípios, e especificamente algumas localidades, já trabalham extrapolando as propostas municipais. É importante que a gente ouça o que vem deles também, né? E fazer essa troca olhando a partir desse zoom, né? Não, porque para muitas regiões pode ser que o olhar estadual fique bastante distante da realidade local. Então, fazer esse exercício também que o Elton apresentou, que o Bruno apresentou, olhando essas micro, meso-regiões, são importantes para que a gente possa, então, aproximar também a possibilidade de diversificação econômica da matriz dessas empresas, né, nessas localidades. Queria reforçar isso e colocar, então, né, fica posto o desafio aí da gente pensar, porque é isso, né? Essa diversificação, a gente pode entender aí, pode ter aí ainda alguns impactos a partir de alguns marcos legislativos, resoluções que venham, decretos e leis que venham a serem publicadas nos próximos dias, enfim, mas que a gente não perca de vista aí a possibilidade de a gente olhar como alternativa, né, de incentivo à diversificação, produção, fabricação, comercialização. E aí, para o Estado do Rio, olhar essas oportunidades, né, de maneira mais sistematizada e a partir de dados. Eu acho que é isso que fica, né, dessa nossa conversa. Obrigadão, bom dia a todos.
Obrigada, Juliana. É muito importante, né, essa contribuição que vocês trouxeram. A gente está muito preocupado em olhar o atual momento, o quanto ele desafia as políticas públicas do Estado do Rio e ao Legislativo também, porque a demanda é por respostas rápidas que possam criar uma base de suporte para a gente poder passar por esse momento. E aí, mas a gente não pode perder a perspectiva de pensar o futuro, né? E aproveitar também dessa oportunidade para desenhar novas oportunidades para o estado do Rio de Janeiro. Foi interessante que o Bruno trouxe aqui na apresentação que ele fez, no levantamento rápido no uso da ferramenta, ele falou da questão espacial. E na semana passada, o professor Paulo Vicente Alves, da Fundação Dom Cabral, também projetou, quando se falava da questão de ter que sair da caixa, né, de que nada mais, que a gente, tudo que trouxe a gente até aqui não vai nos levar à frente, a gente precisa pensar fora da caixa, sair de uma caixa que já foi destruída pela atualidade. Ele falava também do potencial do Estado do Rio para a questão aeroespacial. Então, acho que já é algo que a gente vai precisar aí mergulhar, porque pode ter oportunidades que a gente ainda não tenha conseguido enxergar. De qualquer maneira, a gente encerra aqui agora a exibição ao vivo do painel no nosso canal do YouTube, agradecendo a presença de todos e reforçando que a gente vai continuar aí nas próximas semanas fazendo novos painéis para mergulhar mais na análise do dia a dia. Então, muito obrigada.